Bom dia. Que bom dia mais fraquinho. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Seja bem-vindo à Canção Nova. Você está feliz? Se você está feliz, dê uma salva de palmas para aquele que te trouxe, para o Senhor dessa obra, para o Senhor da sua vida. Muito obrigado, Senhor, por ter trazido cada um de nós aqui nesse dia, nessa quinta-feira de adoração, nesse dia especial. Obrigado, Tiago, Priscila, Ministério de Música. Obrigado, meus irmãos da TV, nos bastidores, câmeras, bombeiro. Obrigado, porque a gente na Canção Nova aprendeu com o Padre Jonas, que na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Então, para eu estar aqui falando para você, tem toda uma equipe trabalhando, aparecendo ou não, para que essa palavra chegue até você, você que está em casa, você que acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, seja bem-vindo. Nós nos unimos a você, ao seu coração, à sua família. De onde você acompanha a Canção Nova, nós estamos unidos nessa quinta-feira, levando até você a palavra de Deus e trazendo o seu coração até esse território eucarístico, até esse lugar santo. Como as pessoas carinhosamente dizem, né? A Canção Nova é um pedacinho do céu, com muitos pecadores, né? Que aqui moram, que aqui trabalham, que aqui vivem, mas a gente quer que esse pedacinho do céu chegue ao seu coração, chegue ao coração daqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu me chamo Geraldo Fiuza, sou membro da comunidade Canção Nova há 27 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou casado, tenho 2 filhos, a Catarina, de 15, o Arthur, de 18, umas criancinhas, né? O Arthur está quase do meu tamanho, não sei quem ele puxou. A minha esposa é a Laura, e nós somos uma família consagrada a Deus na Canção Nova. E é um privilégio estar aqui, poder gastar a vida na missão de evangelizar, compartilhar com você a palavra de Deus e aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa caminhada. Quero, no início dessa partilha, agradecer o convite da Patrícia, que me chamou para estar nessa quinta-feira de adoração, cujo tema de toda essa quinta-feira é um livro. É o tema de um livro do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que agora voltou para a casa do Pai. Agora meus olhos te viram. Um livro do Padre Jonas que foi editado em 2015, onde ele falava da realidade da adoração. Então, essa partilha é de um tema que foi tirado de dentro desse livro, e o tema da nossa partilha é Transformados pela Adoração. Transformados pela adoração. A palavra adoração, lá no hebraico, na língua da Bíblia, né, na língua bíblica, na língua de Jesus, ela aparece no Antigo Testamento 170 vezes. E qual é o significado, então, da palavra adoração? Quer dizer inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. A adoração cristã, e aí começa uma coisa interessante de nós entendermos. A adoração cristã é uma relação pessoal com Deus. Então veja, já no início da nossa partilha, é importante que a gente entenda que a adoração não é simplesmente o gesto, não é simplesmente o fato de eu e você irmos na capela do Santíssimo e nos ajoelharmos. Nos ajoelharmos é uma atitude, é um gesto de adoração. Mas a gente muitas vezes, não sei você, mas eu muitas vezes quando vou à capela, o corpo está ali ajoelhado, mas a cabeça está em 1001 outros lugares diferentes, pensando em milhares de coisas diferentes. Às vezes os nossos olhos até estão ali, na Eucaristia, mas a nossa cabeça está passando por tantos lugares, o tempo passa, e a gente está ali na capela, está ajoelhado, está na presença de Jesus, mas a nossa mente, o nosso coração estão nos distraindo, nos tirando da presença do Senhor, nos colocando em outros lugares, em outros problemas, em outras situações.
E a gente está ali ajoelhado, olhando para Jesus, e quem entra, né, pensa assim, nossa, que pessoa piedosa. E você está pensando, nossa, mas o gás acabou, a conta de luz, não consegui pagar, vão cortar minha luz, vão cortar minha água, aquela prestação, aquele crediário, aquele... E você está lá, até com o pescocinho assim de lado, né? Aquela pessoa com pescoço de santo, já viu? Pessoal que põe a mão assim e dá uma inclinadinha na cabeça, aquele pescocinho de santo. Mas o coração está borbulhando. Quando não está preocupado com algumas coisas, a gente está preocupado com os outros, com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o chefe, com o professor, com o aluno. Isso, né, para dizer a parte boa. Isso quando a gente não está ali diante de Jesus, falando na nossa cabeça e no nosso coração daquela pessoa, né, que nos fez alguma coisa. Ah, Jesus, fulano, olha, mas fulano é tão ruim, hein, Jesus? Pelo amor de Deus, que pessoa azeda, que pessoa amarga, que pessoa sem graça. Você foi adorar Jesus ou você foi para fazer fofoca? A nossa cabeça, a louca da casa, né? O nosso coração, os nossos pensamentos. Então veja, é mais do que simplesmente eu e você irmos na capela e dobrarmos o nosso joelho. É nós fazermos o esforço de indo na capela e dobrando o nosso joelho, dobrar também o nosso coração diante do Senhor. Porque a adoração cristã é uma relação pessoal com Deus. É um momento onde eu e você vamos ali derramar o nosso coração. E é claro, se a gente tem dores, se a gente tem dissabores, nós vamos apresentar isso ao Senhor. Nós vamos levar isso ao Senhor. Nós vamos derramar o nosso coração na presença de Deus. Mas é aquilo que a música dizia, nesse momento santo da adoração, que alegria, Senhor, é te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Eu quero dizer que eu te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como eu devo andar, como eu devo estar contigo. Nós vamos à adoração não porque o Senhor precisa que nós o adoremos. O Senhor não precisa que nós o adoremos. Ele é Deus, Ele se basta a si mesmo. Nós precisamos ir a Ele para adorá-lo. Nós precisamos estar diante dEle. Nós precisamos ser alcançados por Ele. Que alegria é te encontrar e te sentir tocando em mim. Nós vamos à adoração para sermos alcançados pelo Senhor. Para ter o nosso coração tocado por Ele. Para aprendermos dele como devemos andar, como devemos caminhar. Mais do que prestar culto, a adoração é um estilo de vida, porque transcende o espaço do templo e do momento do culto. Envolve a vida do adorador. Resulta de andar com Deus, como Deus disse a Abraão no livro do Gênesis, no capítulo 17, Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus chama Abraão para a missão que tinha para ele, de ser pai de uma multidão, Deus diz a Abraão, anda comigo, Abraão, anda na minha presença. É mais do que estar diante de Deus em algum momento, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, que eu e você vamos na capela para fazer um momento de adoração. É andar com Deus. É andar na presença de Deus. E isso não acontece só na capela. Isso não acontece só na igreja, só no templo. Isso não acontece só no lugar sagrado. Porque andar com Deus significa caminhar com Ele no nosso dia a dia. Caminhar com Ele nas coisas cotidianas da nossa vida.
Que alegria é te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Eu quero dizer que eu te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como eu devo andar, como eu devo caminhar, como eu devo proceder, como eu devo estar contigo. A adoração é um processo contínuo. A adoração não é um momento. A adoração não é um momento que eu realizo na presença de Deus e passou. Não, eu fui fazer a minha adoração e saí da capela e acabou a adoração. Não, a adoração é um processo contínuo de andar com Deus. É um processo contínuo de caminhar com o Senhor. A adoração é uma graça e iniciativa de Deus, diz o Padre Jonas nesse livro, no livro Agora Meus Olhos Te Viram. A adoração é uma graça, é iniciativa de Deus. Quando adoramos, devolvemos a Deus a porção da glória a que Ele tem direito. E acontecem graças especiais. Quando nós adoramos, acontecem graças especiais. Me recordo de um santo muito conhecido, muito querido da Canção Nova, São João Bosco, que é patrono da comunidade Canção Nova. São João Bosco, conhecido como Dom Bosco, mais popularmente, ele dizia: você quer receber muitas graças? Quem aqui veio para receber muitas graças? Acho que todo mundo, né? Queres receber muitas graças? Ah, não acho que não querem não, gente. Vocês querem receber muitas graças? Dom Bosco dizia: visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Querem receber poucas graças? Mas se você quisesse receber poucas graças, Dom Bosco diria: visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. E Dom Bosco completava dizendo: não quer receber nenhuma graça? Nunca visite o Santíssimo Sacramento. Simples assim. Quer receber muitas graças? Visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Quer receber poucas graças? Visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Não quer receber nenhuma graça? Não visite o Santíssimo Sacramento. E aí talvez eu e você comecemos a entender algumas coisas, porque a gente reclama bastante, né? A gente é terrível. Já parou para pensar em algum momento, já se viu em algum momento dizendo para Deus assim: caramba, poxa Deus, eu queria tanto receber aquela graça. Aquela lembrança assim, né? Não é uma reclamação. A gente está só lembrando a Deus que tem alguma coisa que a gente pediu e ainda não recebeu, né? Para não dizer que é reclamação. Poxa, cara, olha, meu vizinho, convidei um dia para ir à missa, ele foi um dia, já recebeu uma graça desse tamanho. Eu estou lá na Legião de Maria, eu estou lá rezando as 1000 Ave Maria, eu sou do apostolado, eu tenho aquela fita vermelha bonita do apostolado da oração, eu tenho aquela fita azul, eu sou filho de Maria, filha de Maria, nossa, eu sou do grupo de oração, eu sou do ministério disso, daquilo, de tal pastoral. Eu estou na igreja há 30 anos e Deus não me dá aquela graça que eu estou pedindo. Aí eu pergunto para você: quantas vezes você tem visitado o Santíssimo Sacramento? Quer receber muitas graças? Visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Quer receber poucas graças? Visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Não quer receber graça nenhuma? Fique em casa reclamando. Não visite nunca o Santíssimo Sacramento. São João Bosco. Um conselho de um santo. Geraldo, mas eu vou na adoração de... Aí você reclama com Dom Bosco, que não foi eu que disse, foi ele. Aí é um problema seu de Dom Bosco e com Nosso Senhor na Eucaristia. Aí já não é comigo. Aí é uma questão de perseverança, né? Persevera. Continua. Continua buscando, continua adorando, continua na presença de Deus, porque não é simplesmente ir na capela e pedir por aquilo que eu e você precisamos.
é estar contigo, é andar com Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença. Anda comigo, Abraão. Anda comigo. Permanece comigo. Monsenhor Jonas Abib, nesse livro, Agora Meus Olhos Te Viram, ele traz uma reflexão muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Porque muitas vezes a gente acha que a adoração é só aquele momento nosso com Deus, na Eucaristia, na capela, e a gente já está vendo que não é só isso, que não é só estar na capela, que não é só estar no lugar sagrado. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, tem uma passagem muito interessante que diz assim: depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, nos falam dos discípulos, mas também das mulheres que andavam com Jesus. Eu não sei se você prestou atenção, eu vou repetir esse trecho a partir do versículo 2. Também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Lembra de Herodes? Gente boa, né? Sim ou não? Não? Caramba, gente, por que não? Herodes era terrível. Mas veja, o marido de Joana era um alto funcionário de Herodes. E a mulher desse alto funcionário andava com Jesus. Era alguém de posse, era alguém que diz a Escritura, e muitas outras mulheres que os ajudavam com os seus bens, que eram o canal da providência, que providenciavam aquilo que Jesus e os discípulos precisavam. Geraldo, mas o que isso tem a ver com adoração? Tudo. Porque aqui no Evangelho, o Senhor nos mostra uma coisa muito importante. Quem Ele chama para andar com Ele? A nós, a mim e a você, que são pessoas imperfeitas, que são pessoas que têm problemas, que têm dificuldades. Ou tem alguém perfeito aqui já? Levanta a mão aí para eu ver se tem alguém perfeito. Câmeras, atenção. Vamos filmar as pessoas perfeitas que vieram nessa quinta-feira de adoração. Tem alguém? Tem alguém perfeito aí? Acho que não apareceu ninguém. Eu não olhei aqui para o ministério, cadê? Tem alguém perfeito aí? Nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de defeitos, cheios de limitações, cheios de imperfeições. E o Senhor chamou a nós. O Senhor chamou a mim e a você. Como chamou aquelas mulheres. Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. Pensa, minha gente, num negócio complicado. Pensa num processo de exorcismo. Pensa num caso de libertação pesado, brabo. Está na Escritura, não estou inventando, está aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Andavam com Jesus, Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. A mulher de um oficial
de Herodes. Pessoas com doenças, pessoas com problemas. Quem o Senhor está chamando para adorá-lo? Eu e você. Com os nossos problemas, com as nossas doenças. Porque senão a gente começa a achar que adoração é coisa para gente perfeita. Que adoração é coisa para gente santa. Que adoração é coisa para padre e freira. Que adoração é para gente da Canção Nova. Mas é um território eucarístico. O pessoal da Canção Nova deve viver adorando o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Esse povo não come. Eles são anjos sem asas. Não se iluda. Não se iluda. Nós somos pessoas normais. Normais a gente não é, né? Se fosse normal, a gente não tinha vindo para cá. Não é. O padre Jonas dizia, né, que Nosso Senhor chamou os missionários da Canção Nova, juntou todo mundo num lugar só para a gente não estragar o resto do mundo, porque a gente é meio sem noção. O padre Jonas disse, Nosso Senhor trouxe vocês, tirou vocês. E ele dizia mais, ele dizia, olha, percebam, sejam sinceros, deem uma olhadinha na família de vocês. Depois que vocês vieram para a Canção Nova, a família melhorou ou não melhorou? Depois vocês saíram de casa. Era assim que ele dizia. Na nossa cara. Família melhorou ou não melhorou? Depois você saiu, Geraldo. Melhorou. Falei, então, tá vendo? Era você que atrapalhava o processo da sua família. Nosso Senhor te trouxe. Não é porque você é bom. Nosso Senhor não trouxe por causa dos seus dons. Nosso Senhor não precisa dos seus dons, não, Geraldo. Nosso Senhor te tirou daí para não estragar o resto da sua família. Aquela sementinha do mal, né? Brincadeira. Mas para dizer, porque senão a gente se acha. A gente se acha sem ser. Então, a adoração é para nós, pessoas limitadas, pessoas problemáticas, pessoas imperfeitas, pessoas doentes. A adoração é para nós. Jesus chamou essas mulheres também para mostrar a nós não precisamos ser perfeitos para andar com Ele. Nós não precisamos ser perfeitos para que nós possamos estar na presença de Deus. É o contrário. É à medida que nós vamos andando com Deus, é à medida que eu e você vamos nos colocando na presença dEle, que nós vamos sendo transformados pela adoração. Nós não adoramos o Senhor porque nós somos perfeitos, porque fomos curados. Nós somos curados à medida que nós adoramos. Nós somos transformados à medida que nós nos colocamos na presença de Deus e andamos com Ele. Nesse momento santo, que alegria é te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Nesse momento santo, que alegria é te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer, te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. À medida que andamos com Deus, à medida que nos expomos diante de Deus, nós somos transformados. Alguém aqui já foi à praia? Levanta a mão. Muito bem. Algumas pessoas não foram, mas a maioria foi. Levanta a mão. Quem aqui já foi na praia? Balança assim. Gostou da praia? É bom? Por um acaso, quem já não nasceu queimadinho assim, né? Tipo eu. O pessoal fala, Geraldo, você vai se queimar. Eu falo, não, eu já nasci queimado. Eu não tenho problema com isso. Mas, se você é mais clarinho, mais clarinha, por um acaso, quando você foi à praia, colocou aquela sua roupa de praia, né? Seu maiô, seu biquíni, seu short, sua sunga. Quando você foi para a praia, andou na praia, entrou na água,
Você percebeu que no fim do dia deu uma mudada na cor, sim ou não? Sim? Mudou? Ficou as marquinhas? Tem gente que esquece da vida, dorme na praia e ficam as marconas, né? Haja pasta d'água depois. Por um acaso, quando você se colocou diante do sol, você precisou pedir alguma coisa e dizer para ele assim: sol, eu estou aqui na praia pela primeira vez, me queima, eu quero ficar com marquinha, eu quero ganhar uma corzinha. Alguém precisou falar isso para o sol? Sim ou não? Ainda bem, porque senão alguém ia internar você. Não precisa, o sol é sol. E no exato momento em que eu e você nos expomos ao sol, o sol nos queima. No exato momento em que eu e você nos colocamos diante do sol, o sol nos queima sem nós precisarmos dizer nada, sem nós precisarmos pedir nada a ele. O sol é sol e o sol queima. E você que não passe um protetor solar não para você ver como é que você fica no fim do dia. Você que não cuide não da sua pele para você ver como é que ela fica depois de uma exposição estendida ao sol. Meus irmãos, minhas irmãs, a Eucaristia é o sol da igreja. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para adorá-lo, o simples fato de estarmos na sua presença, nós somos atingidos, nós somos alcançados, nós somos queimados por esse sol. Nós somos atingidos pelos seus raios, os seus raios que curam, os seus raios que aquecem, que esquentam, que derretem a pedra de gelo do nosso coração. As nossas mágoas, as nossas inimizades, os nossos rancores, as coisas que nós guardamos e remoemos, de pessoas que passaram pela nossa história e que pisaram no nosso coração, que nos feriram, que nos magoaram, que nos ressentiram, que foram fazendo com que o nosso coração se tornasse uma pedra de gelo, que foram fazendo com que o nosso coração se tornasse insensível. Quando nós nos expomos diante do Senhor para adorá-lo, a sua luz, os seus raios nos alcançam. A sua luz, os seus raios alcançam essas situações em nós. Alcançam em nós. Aquilo que nós já não conseguimos alcançar, Ele alcança. Querem receber muitas graças, visitem muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Quer ter a graça de perdoar as pessoas que magoaram você, que feriram você, que pisaram no seu coração, que cuspiram na sua história? Visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Se exponha ao sol, que é Jesus. Se exponha diante daquele que é o sol da igreja. Ele vai queimar, Ele vai aquecer, Ele vai derreter o gelo do nosso coração. Eu e você não precisamos ser perfeitos para estarmos diante de Deus. Não, mas Geraldo, eu precisava tanto ser curado para eu poder ser digno. Nós nunca seremos dignos. Enquanto vivermos nessa terra, nenhum de nós será digno de estar na presença do Senhor, mas é Ele quem quer, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos convida. E se é Ele quem convida, a gente aceita. A gente vai do jeito que a gente está, e Ele nos transforma da maneira como Ele quer que nós estejamos. Que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Ele nos transforma à medida que nós nos colocamos na sua presença. Não é ficar melhor para poder estar na presença do Senhor, é estar na presença do Senhor para ficarmos melhores. É o contrário. E veja, irmãos, ultimamente, de maneira especial,
nas redes sociais, quando eu publico, quando eu posto alguma coisa, eu coloco uma frase. Normalmente, e há algum tempo, eu uso essa frase que eu vou dizer para vocês. Sempre será sobre pessoas. Porque tem uma frase do Monsenhor Jonas nos nossos documentos, nos nossos escritos, como missionários, como membros, nós temos documentos internos. Tem uma frase do Padre Jonas que ele escreveu há muitos anos, que diz assim: a pessoa, o mais importante. Nesse documento interno da comunidade Canção Nova, o Padre Jonas diz que ele entendeu em algum momento que as pessoas eram mais importantes do que as coisas, do que os trabalhos, do que as obras a serem feitas. A pessoa é o mais importante. E veja, nesse trecho do livro e nesse trecho do Evangelho que eu li para vocês, Nosso Senhor, veja, o livro do Padre Jonas falava sobre adoração. Agora meus olhos te viram, um livro sobre adoração. E no primeiro capítulo, ele cita esse trecho do Evangelho de Lucas, que fala das mulheres que foram curadas. Por que ele faz isso? Essas mulheres que seguiam Jesus e o ajudavam, infelizmente suas vidas estavam estragadas. Foram essas mulheres que Jesus chamou para serem próximas e íntimas dele. Palavras do Padre Jonas. Foram essas mulheres que Jesus chamou para serem próximas e íntimas dele. Ficamos atordoados com isso, porque, de acordo com o nosso critério, Jesus deveria chamar os bonzinhos, gente de bom passado, gente de boa família, gente sem nenhum acidente de percurso na vida. Pessoas das quais nada se pudesse falar de mal. Será que eu e você somos assim? Responde não, só pensa. Nós somos pessoas assim, de boa família, pessoas de quem ninguém tem nada para dizer de mal. Os fofoqueiros que o digam, né? Eu cresci escutando um ditado que o povo dizia assim: de conto em conto se aumenta um ponto. Já ouviram esse ditado? Cada um que fala mal da nossa vida aumenta um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente está fazendo coisa que a gente nunca nem viu na vida, mas estão dizendo que a gente fez. Mas também é verdade que quem fala mal de nós não fala assim... Normalmente a pessoa fala de alguma coisa que ela já viu ou ouviu, né? O povo aumenta. Mas não é assim mentira de todo. Então, quem fala mal de mim com propriedade. Porque eu, com certeza, dou muitos motivos para as pessoas falarem mal de mim. E imagino que você também. Como na hora que eu perguntei dos santos, ninguém levantou a mão, então eu imagino que a gente está no mesmo nível. Mais ou menos. Eu estou um pouquinho pior. Mas você não está tão bem assim também não, viu? Não fica se achando, não. Então, quando as pessoas falam mal de nós, elas falam porque elas viram os nossos defeitos, viram os nossos pecados, viram a nossa cara feia de quem acordou de manhã, ao invés de tomar café, chupou um limão, né? As pessoas viram. Elas viram aquele bom dia que a gente não deu, elas viram a gente com pressa, furando a fila no banco para pagar a conta, elas viram. Elas viram o nosso mau testemunho, elas viram. E aí elas aumentam, o problema delas. Mas que elas viram, elas viram. Elas viram a gente perder a paciência, elas viram a gente gritar, elas viram a gente ficar irritado. Viram? E é interessante, né, quando acontecem essas coisas assim em família,
É engraçado porque a gente é muito de Deus, a gente vem para cá, o povo conduz uma animação, a gente sai do lugar, abraça um, abraça outro. A gente abraça gente que a gente nunca viu na vida. Tem gente de outro estado. A gente olha aquela pessoa, abre um sorriso, dá um abraço. Mas a gente não abraça ninguém em casa. A gente abraça uma pessoa que a gente nunca viu aqui na Canção Nova. E em casa a gente não abraça ninguém. Aí a gente quer levar o povo para o céu na marra. A gente quer levar o povo para o céu da nossa casa, da nossa família, à força. Só que aí quando a gente comete algum deslize, quando acontece alguma coisa que a gente dá uma escorregada, o pessoal da nossa casa fala assim, ué... Reza tanto, gente. Ué, você não veio, não acabou de chegar da Canção Nova? Você não estava lá rezando? Você não foi na quinta-feira de adoração? Que grosseria é essa? Que é isso? O povo debocha. É assim ou não é? É assim. Mas por que é assim? Porque a gente é falho. Porque a gente é humano. E quando a gente escorrega, o povo aproveita. Fala, nossa, perdendo a paciência. Eu te vi rezando lá na televisão com um pescocinho de santo, tão compenetrado, tão interiorizado, tão espiritualizado. Tá gritando por quê? O que aconteceu? Cadê a paz de Jesus e o amor de Maria que você estava distribuindo lá para todo mundo que você nunca viu? Abraçando, beijando. O que aconteceu? Aí a nossa raiva aumenta, né? E se a gente perde o controle, Nossa Senhora Aparecida. Aí a gente quer que o outro depois, né, vá para o céu. E o outro não vai para o céu por nossa causa. Por causa do limão que a gente chupou de manhã quando acordou. A gente é gente. E veja, a dinâmica de Jesus é diferente da nossa. Ele não chamou os bonzinhos, os perfeitos, os santos. Ele chamou a mim e a você, para que, estando perto dele, nós sejamos transformados pela adoração. Nós sejamos transformados por andar na sua presença, por caminhar com ele. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu achei que estava tudo certinho já tinha escrito tudo, estava tudo direitinho. Aí Nosso Senhor me levou a lembrar de uma música do nosso querido Padre Zezinho, do Sagrado Coração de Jesus. Nós não vamos cantar a canção, mas eu vou ler para você alguns pedaços da letra, porque ela fala exatamente dessa realidade humana da adoração. Porque a gente, às vezes, fica achando que se a gente vai muito na capela e passa horas e horas e horas diante do Senhor, então a gente vai ser muito santo. Isso é ótimo que a gente tenha tempo para passar muito tempo diante de Jesus. O problema é quando a gente, passando esse tempo todo diante de Deus, na presença de Deus, a gente não transforma isso em serviço aos irmãos. A adoração é maravilhosa, minha gente. A adoração é espetacular, ela nos leva para o céu, ela nos coloca na presença de Deus. Mas se essa adoração não nos leva ao encontro dos nossos irmãos, cuidado. Essa sua adoração pode ser uma adoração fajuta. O Padre Zezinho diz na música 2 riscos. Ele diz assim, feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos, não se tem Jesus. Um é vertical, o outro é horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de 2 riscos é a minha cruz. Quantos riscos tem a sua cruz? Quantos riscos tem a sua cruz? Porque se eu e você
somos aquelas pessoas que vivem enfiadas nas capelas, mas ao sair das capelas, não vamos ao encontro dos nossos irmãos, não abraçamos as pessoas que Deus colocou no nosso lado e no nosso caminho, tem algum problema com a nossa espiritualidade. Eu não tenho nada contra você passar horas na capela. Mas a pergunta é, você tem tempo para as pessoas que estão ao seu lado? Você tem tempo para as pessoas do seu dia a dia, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua sala de aula? Você tem tempo para as pessoas, porque se a nossa cruz, ela tem 2 riscos, e a gente só vive um risco vertical, só eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus. Está faltando um pedaço da nossa cruz. Feita de 2 riscos é a nossa cruz. Um é vertical. É aquele vertical onde eu vou buscar o Senhor e onde o Senhor vem a mim. Eu busco o Senhor e o Senhor se dá a mim. Eu busco o Senhor e o Senhor se derrama sobre mim. Mas o risco horizontal da cruz é que faz a cruz ser cruz. Se eu não tenho o risco horizontal, se eu não tenho braços abertos para abraçar as pessoas, para abraçar os irmãos, eu corro um sério risco de ter uma religião pela metade. Caminhando para o final da nossa partilha, eu vou ler só alguns trechos da canção que diz assim: feita de 2 riscos é a minha fé. Sem esses 2 riscos, religião não é. Um é vertical, o outro é horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é aqueduto, é um lugar por onde se passa a água. Feita de 2 riscos é a minha fé. A última estrofe ele diz: feita de 2 riscos é meu caminhar. Sem esses 2 riscos, posso não chegar. Feita de 2 riscos é meu caminhar. Sem esses 2 riscos, posso não chegar. Meus irmãos, a adoração é nos colocarmos na presença de Deus para andar com Ele. Mas andar com Deus significa que nós abrimos os braços, abraçamos aqueles que Ele coloca no nosso caminho para andar juntos. Nós caminhamos juntos na presença de Deus. Nós caminhamos juntos e vamos com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, com tudo aquilo que nós temos de bom e de ruim, de bom e de limitado, mas caminhamos juntos para chegar àquilo que é a vontade de Deus, para chegarmos juntos àquilo que Deus quer de nós. Eu quero terminar dizendo para você uma frase e contando um causo, como diria o bom mineiro. Eu sou carioca, mas convivo com muitos mineiros por aí, na comunidade. A frase é de São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II, que partiu para a eternidade e que se tornou santo, foi reconhecido como santo. Uma frase dele sobre a Eucaristia dizia: o homem se torna aquilo que ele contempla. O homem se torna aquilo que ele contempla. Eu e você estamos nos tornando o quê? O que nós estamos contemplando no nosso dia a dia? Para onde nós estamos olhando? O que nós estamos vendo? O que nós estamos gastando tempo, gastando os nossos olhos, gastando a nossa vida olhando? Porque aquilo que eu contemplo é aquilo que eu me torno. O homem se torna aquilo que ele contempla. Quanto tempo eu e você passamos diante da televisão? E passando esse tempo na televisão, o que eu assisto diante da televisão?
O homem se torna aquilo que ele contempla. Se eu e você gastamos horas e horas e horas e horas vendo coisas de morte, vendo coisas de destruição, vendo traição, e o que nós vamos nos tornar? O homem se torna, e o homem, quando eu digo aqui, é o homem todo, é o homem diante de Deus, o homem e a mulher, o ser humano, o homem, a mulher se tornam aquilo que eles contemplam. Nos perguntemos nessa manhã, o que eu e você estamos contemplando? Porque o Senhor nos chamou para sermos transformados pela adoração. E eu encerro essa partilha contando um fato que eu li certa vez num jornal da igreja, L'Osservatório Romano. Tinha um jornalista que escreveu algumas crônicas sobre São João Paulo II. Ele era papa ainda. Se eu não me engano, o nome do livro era A Mala de Wojtyła, porque era o nome do papa, né? Karol Wojtyła, que quando se tornou papa assumiu o nome de João Paulo II. Mas ele conta fatos da vida, do dia a dia do papa. E num desses fatos, o papa acordava muito cedo, tinha uma capela particular, onde ele morava, e o papa, nessa capela, ele gostava de acordar cedo, ir para lá e adorar o Senhor, e ele adorava ajoelhado, com os braços abertos em forma de cruz. E o papa estava lá na sua adoração, diante do sacrário, diante de Jesus, e de repente, como que um furacão, um vendaval, né? Entra o seu secretário, porta dentro, santidade, 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 nós estamos com um problema. O Papa olhou para ele, falou, um problema? Santidade, está acontecendo alguma coisa na igreja muito séria, muito grave, precisa que o Senhor venha, fale alguma coisa, que o Senhor ligue para alguém, que o Senhor faça alguma coisa. Ele falou, nossa, mas é sério assim? É muito grave? É muito grave. Mas é tão grande assim o problema? O problema é muito grande, santidade. Aí o Papa olha para o secretário dele e fala, se é tão grave assim, ajoelha aqui e vamos adorar mais um pouquinho. Eu não sei se você entendeu, mas eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei aquilo que lhe trouxe para a Canção Nova nesse dia, eu não sei o que tem feito o seu coração ficar apertado. Mas se é tão grave e tão grande e lhe preocupa tanto ao ponto de você gastar o seu dinheiro para vir rezar por isso aqui na Canção Nova, gastar um dinheiro que talvez você nem podia, mas falou, não, mas é Canção Nova, né? Eu vou lá. Eu vou lá porque eu preciso rezar, eu preciso pedir para Deus, eu preciso colocar isso diante de Deus. Se é tão grave assim, vamos adorar mais um pouquinho. Não só aqui na Canção Nova, mas na sua vida, no seu dia a dia. Porque a adoração não se dá só nas capelas e só nos templos. A adoração é um estilo de vida. A adoração é andar com Deus. Então, no seu dia a dia, no seu caminhar com Deus, na sua adoração permanente, adore mais um pouquinho. Fique com Deus mais um pouquinho. Seu problema é sério? Fique com Deus mais um pouquinho. Reza mais um pouco, adora mais um pouco, para que, nos expondo a Ele, os seus raios nos atinjam, nos alcancem, nos transformem. Feche os seus olhos um instante. Senhor, eu quero entregar a vida de cada um desses meus irmãos que aqui estão, na Tua presença, diante do sol, esse sol que virá a nós nessa adoração. O Senhor que vai se expor a nós nesse momento santo. O Senhor vai estar conosco. O Senhor que é o sol da igreja. Nós teremos a oportunidade de nos colocar e sermos alcançados. E sermos atingidos. Eis aqui os meus irmãos, cada um de nós, Senhor. Alcança-nos nessa quinta-feira de adoração. Amém.